Então, pessoal, vamos lá. Retomando onde a gente parou no último vídeo. A gente viu que eu podia fazer o slice, através do slicing, fazer a mesma coisa que atribuir um outro valor. Eu podia, por exemplo, usando os elementos que retornam do slice, eu posso criar uma outra lista sem alterar a lista original e depois eu posso alterar qualquer valor que eu quiser. Por exemplo, eu posso criar uma lista aqui com os últimos planetas, chamados de últimos planetas, usando aquele padrão que a gente já viu. Menos 3 até o final. A gente já vai acostumar de ver os 3 últimos. Essa lista últimos planetas vai receber os 3 últimos e planetas não vai alterar. Saturno, Urano e Netuno, e a lista de planetas não se mantém inalterada. E agora eu posso chegar nessa lista que eu extraí e fazer uma alteração arbitrária, colocar qualquer string, vou trocar a primeira posição para o Brasil. Tá? Então estou trocando só a primeira posição, Mercúrio. Tá? Rodou aqui, exatamente. Mercúrio não. 3 últimos. Então, Saturno, Urano e Netuno. Estou alterando últimos planetas. Alterei aqui, ó, Saturno, foi trocado para o Brasil. Tudo bem, isso é intuitivo. É como eu trocar um valor direto numa lista. Eu posso fazer isso aí por indexação, como a gente viu anteriormente. O que eu quero chamar a atenção aqui é que eu posso fazer isso também por múltiplos trechos. Eu posso pegar um trecho, uma sequência qualquer de dados, e alterar para uma outra sequência que eu tenho de outra variável ou que eu tenho de valores arbitrários. Por exemplo, a lista de planetas continua intocada, porque eu editei aquela últimos planetas apenas. Deixa eu fechar aqui só para ter espaço. E agora eu vou criar uma lista também arbitrária, em vez de nome de planeta, vai ter nome de países. E eu vou trocar esse slice inteiro aqui por essa nova lista. Esses slices, como eu já viu, são os 3 últimos. Então eu vou trocar os 3 últimos por essa outra lista arbitrária. Então, como é que vai ficar planetas? Vou pegar os 3 últimos planetas. Veja, não estou lidando mais com essa lista aqui, que eu já alterei com o Brasil. Estou lidando com planetas mesmo. Então começa Mercúrio e vai até Netuno. Então como é que ela vai ficar agora? Eu vou pegar os 3 últimos e trocar por esse grupo. Rodou, não alterou nada. Agora, quando chegar lá nos 3 últimos, que é justamente Saturno, Urano e Netuno, agora entram 4: Brasil, Holanda, Itália e Suécia. Então, eram 3. Mas eu coloquei esses 3 para uma lista de 4 elementos. Então, a partir de agora, a lista ganhou mais de elementos, eram 8, agora são 9. E os 4 últimos elementos não são nomes de planetas. São Brasil, Holanda, Itália e Suécia. Eu alterei agora a lista de planetas, fazendo isso de uma vez através de um slice. Ok? Presta atenção no seguinte, tome cuidado. Se o número de... Isso aqui eu fiz sobrando e pareceu natural. Eu tirei os 3 últimos e coloquei 4. Então, eu acresci, eu aumentei o número de elementos da lista. Mas eu posso fazer propositalmente ou por distração, coisas desse tipo aqui. Limpar só para antes de rodar. Eu já tenho, tá, uma lista de um elemento só. Vamos colocar aqui Campinas agora. E vou alterar esse slicing aqui. O que esse slice está dizendo? A partir do primeiro, intervalo primeiro, é valor máximo 3. Então, eu vou alterar o 0, 1 e o 2. Mas, em vez de dar 3 elementos, eu estou dando uma lista de um elemento só. Então, eu estou colocando um elemento só em cima de uma lista de 3. O que vai acontecer? Eu vou perder as 3 e ele vai substituir por 1. Ele não vai trocar só o primeiro. Então, podia ser, vocês podiam esperar que ele trocasse, como ele está fazendo só um valor, ele vai trocar só o primeiro valor desse slice. Não, ele troca o slice inteiro por Campinas. Notem como é que fica. Olha só. Cadê Mercúrio, Vênus e Terra? Não tem. Toda ela foi trocada por Campinas. Começa no quarto. No índice 3, quarto elemento. Só prestar atenção para isso. A quantidade da lista que está entrando não determina a posição do slicing. Ele troca o slicing inteiro pela lista que está entrando. Ok? Deixando o slicing, mas voltando daqui a pouco, vamos voltar ao fim da aula passada, quando a gente viu como a gente podia usar ranges, né, intervalos, no for. No for do Python é fortemente dependente da definição de intervalos. Pois é, as listas facilitam isso também.
né? É necessário para que você percorra em listas que seus for sejam adaptados para ela. Ou melhor dizendo, existem vários modos de você rodar for de tal forma que você percorra a lista do jeito que você quiser. Por exemplo, um deles, o básico, é esse aqui. Estou reiniciando a lista aqui para tirar lá as alterações, tendo Brasil, etc. E agora aquela percurso que é igual ao que a gente fez na aula passada. Um for, tá? Uma variável planeta vai ser iniciada aqui na coleção, que no caso é uma lista. Mas veja, eu posso limitar o percurso desse for. Na aula passada a gente fazia numa lista inteira, eu colocava um intervalo completo. Aqui eu posso pedir, olha, eu quero que você percorra a lista planetas, mas só dentro desse slice. Então, o que eu estou fazendo aqui é combinar slicing com loop. Então, o que eu estou dizendo? Você vai começar no 1, tá? E vai parar antes do 4. Então, o 1 está incluso e o 4 é excluso. O que vocês esperam que essa célula gere, então? Um loop que começa em 1 e termina em 4. Rodou. Então, vamos lá. O que a gente espera? Rodou. O planeta ainda está normal. Agora, vou fazer dentro desse slice, começando no 1, planeta de índice 1, ou seja, o segundo planeta, e parando antes do planeta de índice 4. 0 é Mercúrio, 1 é Vênus, 2 é Terra, 3 é Marte. Então, não vai entrar. É isso que a gente espera. Vênus, Terra e Marte. Resumo da obra, preste atenção. Eu posso juntar o for e percorrer um trecho da minha coleção jogando com slice. Então, se eu tenho uma sequência de dados muito longa, por exemplo, de anos, e eu quero só de um trecho desses anos, eu posso fazer um for limitado. Eu não preciso pegar toda a extensão do range. Tá. Outro modo de usar o for. Lembra que no início da aula eu falei que a lista ela tem uma ordem. Não que os números sejam ordenados, mas ela tem uma ordem, ou seja, ela tem um índice. O primeiro elemento, o segundo elemento, esse terceiro elemento, a gente está repetindo isso aqui cansativamente para ficar marcado. Usando uma função específica, a gente pode ter acesso a esse índice explicitamente. Nota que aqui não precisou disso até agora. A gente iterou aqui, a gente rodou, a gente percorreu a lista direto com o planeta sem saber qual é a posição dele. Mas eu posso forçar, pode haver casos que eu estou interessado em saber exatamente qual é essa posição. Então eu posso usar o comando, ou melhor dizendo, a função enumerate para isso. A sintaxe é essa aqui. E vejam, agora a partir disso, para usar um enumerate, eu vou ter que usar duas variáveis depois do for. A sintaxe é essa aqui. Primeiro, a sintaxe é essa aqui. Ó. For, duas variáveis, ou seja, duas variáveis vão percorrer essa lista. Mas essa lista vai estar alterada por um enumerate, ou seja, ela vai ter um índice. Automaticamente, a primeira variável vai receber esse índice e a segunda vai receber o valor da lista. Então, esse modo de percorrer com for também é muito comum, porque eu consigo ter não só o valor, como a posição dele ordenada. For, e planeta. Lembra que a gente viu na última aula? Não em planetas. No enumerate do planetas, eu posso imprimir o planeta índice I. Tá? Isso aqui é o formato, só para ser escrito desse jeito, mas olha, eu tenho acesso à variável I. I agora é uma variável que está percorrendo. É o índice. Tá? Isso pode ser feito em Python também, quando eu estou interessado em saber a posição dele. Se eu rodar isso aqui, eu vou ter uma lista que facilita esse negócio de a gente lembrar. Olha, o terceiro elemento o quarto elemento é a posição 3, é sempre n-1. Pois é. Eu tenho acesso aqui ao I. Quando o I é 0, é o primeiro elemento. O I e o planeta. Para isso, eu tenho que usar enumerate. Enumerate serve nos casos que, isso vai acontecer com certa frequência, eu precisar ter noção não só do conteúdo da variável, mas também da posição dela dentro da lista. Ok? Enumerate.
Eu posso juntar esse enumerate que eu acabei de fazer agora com o for que eu fiz anteriormente dentro do slice. Aí dá uma coisa desse tipo aqui. Eu vou fazer vou apagar o spoiler aqui. Vou fazer um for dentro do enumerate, mas dando um slice no enumerate. Então, eu vou percorrer planetas, começando no segundo planeta, ou seja, o índice 1, indo até o índice 3, o 4 está fora, e nesse aqui eu vou fazer um slice. E aí, o que eu espero que apareça aqui no i? Quanto é que vai valer esse cara? Será que vai valer 1? Notem, o enumerate cria uma nova lista. Então, esse i aqui já não vai começar para um Vênus. Melhor explicando, vamos rodar. Rodou. Não é um Vênus, é 0 Vênus. Ué, mas Vênus deram 1 na lista original? É, 0,1 na lista original, mas eu fiz um slicing eu fiz um enumerate, perdão, do slicing. Então, esse bloco aqui, ó, enumerate do slicing, se tornou uma lista nova. Nessa lista nova, o primeiro elemento é Vênus. E eu fiz aqui, ó, slicing, cortando em 1. Então, nessa lista, o i dela, o índice dela é 0. Vênus é índice 0, Terra é índice 1, Marte é índice 2. Então, eu estou combinando o slicing com o enumerate. Estou tendo uma lista totalmente nova, baseado no primeiro elemento que eu tirei. Eu não alterei a lista planeta, mas eu criei uma outra lista. Então, em vez desse print tivesse carregado isso em uma outra lista, eu teria uma cópia, um segmento da lista original. Ok? O enumerate inaugura um outro grupo de facilidades de listas. São as funções associadas a listas. Existem várias, elas estão muito associadas a certos módulos que a gente vai ver nas próximas aulas. E vamos passar aqui pelos principais agora. Deixa eu só checar como é que está a lista planeta, depois a gente mexer, está tudo ok ainda. Okay. O len você já conhece. A gente vem do length e ele dá o tamanho de uma lista. Planetas. Estava lá com nossos 8 planetas. Quando eu dou len de planetas, ele retorna 8. Tem o comprimento. Né? O último elemento é sempre len menos 1. Esse tipo de operador, esse tipo de instrução, esse tipo de declaração, eu não estou chamando de comando, estou chamando de função, porque vai ser sempre uma coisa com esse aspecto aqui. O nome da coisa que a gente está vendo, no caso aqui, len, abre parênteses, e a lista que vai receber a operação. Por isso que elas são funções de listas. Lembre-se lá da nossa segunda aula, quando falava de funções, a gente passa parâmetros. Então, a lista vai ser parâmetro de um grupo de funções que executam atividades, executam operações sobre a lista e são muito úteis. Len, você já viu por que é útil, porque eu quero saber até onde eu vou percorrer. E agora outras que são muito importantes para análise de dados. Um par aqui que vai ser muito comum, que é o min-max. É muito frequente que eu tenha uma série temporal, uma sequência de valores, uma sequência sei lá, uma lista de rendas, por exemplo, uma lista de cidades, e eu quero saber qual é a maior desse, qual é o teto, qual é o maior, o mínimo e o máximo. Então, eu tenho isso pronto dentro de qualquer lista. Você tem uma lista numérica qualquer, tipo essa aqui, 10, 5, 22, se eu rodar min desse 1, ele me retorna o menor número daqui. Eu não preciso construir esse algoritmo. Eu podia construir esse algoritmo em Python. Isso já está embutido nessa função. Rodou, ele acha o 2 para a gente. Da mesma forma, o max acha ali 20, o maior daqui. Rodou o max, 20. Min e max vão aparecer toda hora. Tá? A gente está vendo agora funções em listas. Funções que podem ser aplicadas em listas e que são úteis. Mais uma. Somatórios de valores. A gente fez um somatório na última aula só para mostrar como é que funciona o for. Não era necessário. Eu tenho direto uma função que eu somo. Eu posso somar os valores dessa lista de números. Mesma coisa que a gente fez lá, que somou N números. Rodou, somando aquela quantidade aqui. 10 mais 5, 15. 15 mais 20, 35, mais 2, 37. Então, somatórios estão embutidos já como função. Okay? Tá.
Por uma razão que mais à frente vai ficar claro, de terminologia, a gente chama coisas disso aqui como funções. Instruções que têm um nome e recebem a lista como parâmetro. Agora, existe outro tipo de comportamento que a gente chama de métodos. Aí ele tem outro tipo de uso, mas vão executar operações sobre listas da mesma forma. Mas mais tarde a gente vai ver como é que isso é construído diferente. São os métodos. Os métodos eles não recebem a lista como parâmetro. Eles são por assim dizer, uma propriedade da lista. A lista tem o poder de fazer aquilo que eu vou escrever em seguida. Esse em seguida é separado como operador ponto. Deixa eu dar uma checada na lista planeta, sempre para ver se ela está ok. Está ok. Tá? Então, por exemplo, primeiro método de lista que é muito usado. Eu quero incluir um elemento na minha lista. É o append. Ou seja, o append, toda vez que eu tenho uma lista que eu quero incluir um valor novo, e isso vai acontecer com muita frequência, eu posso usar o append. Digamos que eu tenho naquela minha lista de string dos planetas e eu resolva voltar Plutão para a situação dele anterior, que é planeta também. Então, eu posso simplesmente dar um append na string Plutão. Rodou, a lista vai se alterar. Note, agora a lista vai ser alterada. A função retorna um valor. Os métodos estão alterando a lista. Planetas agora têm um valor novo. Então, o comprimento dela aumentou, eram 8, agora são 9, e o último elemento dela agora é Plutão. Então, métodos alteram a lista. E esse método aqui, especificamente, é um dos que eles vão usar com frequência em várias outras disciplinas para criar uma lista, ou para alterar um valor de uma lista, ou para colocar elementos numa lista. Apenas. É um método muito usado. Alguns outros métodos que são importantes serem lembrados. Pop. Pop trata a lista como se fosse uma pilha, ou seja, está virado na vertical e eu vou tirar o último elemento que está na cabeça. Por isso que tem o nome pop, porque é uma função comum em estrutura de dados. Então, pop retorna o último elemento de uma lista. É a mesma coisa que eu pedir a lista índice n-1. Ou fazer um slice, como a gente viu ali, só pedindo o penúltimo. Eu já tenho pronto um método dentro de qualquer lista, só pelo fato dela ser lista. Se ela ser lista, se você já iniciou a variável e iniciou ela como uma lista, ela recebe essa propriedade que são os seus métodos. Se você usar o pop, tá? Eu pego a variável que é o último planeta. Então, para ficar claro, pop é um método de lista. Ele remove e retorna o último elemento de lista. Ele altera a lista. Como eu disse, ele está enxergando a lista como se fosse uma pilha e está pegando o último elemento. Ele está pegando e removendo da lista. Métodos alteram a lista original. Então, aqui, o último planeta, eu vou fazer um pop em planetas, vou colocar aí na variável que eu acabei de inventar, o último planeta, e vou mostrar. E aí vamos ver como é que fica planetas. Rodou. Olha lá. Isso aqui, esse print aqui, é o print da variável último planeta, que recebeu quem? Recebeu o último, recebeu o pop, recebeu o último elemento de planetas. Como é que ficou a lista? Acaba em Netuno. Voltou à lista original. Tinha incluído ali, dado um append, e colocado o Plutão em último lugar. O pop está removendo. Você está vendo que, na prática, o pop faz o contrário de um append. Né? Tiro o último. Acabei de colocar Plutão e acabei de remover. Chamar a atenção também que métodos podem ter parâmetros. No método de cima, append, o parâmetro é string. Aqui, ele não tem parâmetro nenhum. Mas aí eu tenho que mostrar mesmo assim o abre parênteses, fecha parênteses. É diferente de função. Ok, então pop alterou a lista original. Como a gente tinha incluído Plutão, agora ele tirou. Então, append e plot. Se eu tirar mais um, tocando para o segundo planeta, eu posso tirar pontualmente. O que eu espero que isso aconteça? Eu estou pegando aqui. Aqui eu não passei parâmetro nenhum. Então eu pego o último. Aqui eu passei 3.
que ele vai fazer? Ele vai contar e vai tirar o segundo planeta. Rodou. Ele contou 0, 1, 2. Aqui estava Marte, 3. Ele tirou esse cara e retornou o resto. Aqui não é Netuno ainda. Então, na prática, o POP, sem parâmetros, é com uma pilha, mas com um parâmetro eu tiro qualquer elemento pontual de uma lista, passando a posição dele. Ou melhor, passando o índice dele. Passando o índice dele. Então, POP de um número passa e tira o elemento com aquele índice. No caso aqui, o elemento com índice 3 era o quarto elemento, é Marte. Ele foi para a variável e ele sumiu da lista original. Ok? O segundo planeta aqui, o nome da variável, a gente pode botar qualquer número variável. No caso, vai ficar assim mesmo. E veja que o planeta foi alterado. Sem parâmetro nenhum, ele assume que é o último. Não é muito intuitivo. Sem parâmetro nenhum, assume que é o último. Um POP padrão. Se eu der um parâmetro, tira a posição. Mais um método de lista. Mais um. Reverse. Ele inverte a ordem dos elementos da lista. Então, só isso que sobrou lá agora. Vamos reiniciar ela aqui. Poder de mexer. Voltou ao normal? Mercúrio, então, todo mundo é normal. Quando eu der um reverso, ele vai reverter e alterar a lista. Revertir. Inverteu a lista e mudou seus valores. A partir de agora, o elemento 0 é Netuno. O elemento 7 é Mercúrio. A gente usa esse termo aqui, a gente diz que isso foi feito in place, ou seja, a própria lista foi revertida. Tá? Então, se eu quero inverter uma sequência, eu posso usar reverse. Note, isso é o que está chamando a atenção aqui no nosso notebook. Frequentemente eu não quero que isso aconteça, mas eu já tenho esse método pronto, o método é prático, mas eu não quero destruir a minha ordem original. Então, se eu quiser fazer uma cópia dessa lista, eu tenho que, obviamente, criar uma variável nova. Então, o que eu faço? Primeiro eu copio, salvo, tá? Salvo aqui planetas revertidos, que por enquanto é revertido só no nome, tá? Na verdade, nesse ponto aqui, planetas revertidos e planetas são a mesma coisa, só fiz uma variável, que é uma lista a partir de planetas. E aí eu reverto ela. Tá? Não tem jeito. Se eu quiser usar as facilidades de um método, não quiser estragar a lista original, eu tenho que fazer cópias, que é o que está acontecendo aqui. Então, para manter a lista original ordenada e reverter, e ter uma lista invertida, copia e reverte. Rodou. Planetas, eu não alterei. O reverso foi aplicado em planetas revertidos. E aqui eu tenho uma lista de planetas revertidos. São métodos de listas. Mais um. Muito frequente. Eu quero ordenar uma lista. Preste atenção lá no início da aula disso. A lista tem uma ordem dada pelos índices, mas os valores podem não estar ordenados. Mas frequentemente eu quero ordenar esses valores. Eu quero que o menor valor seja o primeiro e o maior valor seja o último. Para isso eu tenho, agora, voltando à função. Eu tenho uma função chamada sorted. Então, nesse caso aqui, voltando à nossa lista de números que a gente usou lá em cima. Nota que agora não tem mais ponto, não tem mais operador ponto. Estou passando função mesmo. A lista de números vai ser parâmetro da função sorted. O que ela vai? Ela devolve uma ordenação dessa lista para a lista nova. Então, a lista de números é essa aqui, a lista de números ordenada é a outra. Original, 10, 5, 22, 2, 5, 10, 20. Existem diversas formas, existem diversos algoritmos de ordenação. O algoritmo básico do Python, em geral, é um algoritmo chamado Quicksort. Isso pode ser alterado, mas foge ao escopo aqui dessa aula. Porque a escolha do método de algoritmo de ordenação pode ser objeto de matérias à frente. Por enquanto, a gente só precisa saber que eu tenho uma função chamada sorted
inverte os valores da minha lista. Tá? A demonstração aqui estava só com valores numéricos, mas eu posso fazer isso também em strings, onde o critério da ordenação é a ordem alfabética. Então, planetas em ordem alfabética, se eu ordenar, o algoritmo sabe ordenar por essa ordem. Da mesma forma. Isso aqui é planetas, isso aqui é planetas em ordem alfabética. Como recebemos. Primeiro vai ser Júpiter. Não vou falar aqui sobre mudar o método de ordenação para um mais rápido ou mais lento, mas é frequente que a gente queira também não fazer na ordem crescente. Quero ordenar, mas ordenar ao contrário. Para fazer em ordem decrescente, eu tenho que passar mais um parâmetro para essa função. Só lembrando, a gente agora saiu dos métodos, está indo para a função. Então, em vez de passar só o nome da lista, a lista de números, em vez de passar só o nome da lista como parâmetro da função, eu vou passar um outro parâmetro chamado reverse, dizendo se é true ou false. Lembra de variáveis booleanas? Esse parâmetro é um parâmetro booleano. Tá? Se ele for true, eu estou pedindo sim, eu quero a ordem inversa. Se ele não existir, ele vai se tornar um false, e aí eu tenho o que eu tive no anterior. Uma lista simplesmente ordenada. Em comentário aqui, eu estou chamando a atenção que isso aqui é a mesma coisa que eu dar reverse numa lista de números ordenada crescentemente. Isso é intuitivo. Tá? Lista de números. Essa aqui ainda. A lista de números de ordem reversa. Eu estou ordenando ela em ordem crescente e invertendo. Ou seja, eu estou ordenando ela em ordem decrescente. É a mesma coisa que eu tivesse feito. Pegasse essa lista de números e desse um reverse nela. Tá? Isso aqui é a lista de números, 10, 5, 22, a lista original que ele chutou lá em cima. Isso aqui ela foi ordenada, 2, 5, 10, 20 e invertida. Então, para ficar mais compacto, a gente simplesmente seta um parâmetro de reverso, porque aí, é claro, na hora de ler o script, a gente vê que essa lista aqui eu estou pedindo em ordem decrescente. Eu também poderia simplesmente inverter a lista. Só que não fica tão claro no script. Tá? A função sorter também é muito usada. Isso também é para constar e para seguir aqui o script, ver justamente. Também acontece em ordem alfabética. Da mesma forma. Planetas aqui embaixo em ordem alfabética, ao contrário. Começa no e vai primeiro. Ok? Esses métodos de funções de listas implementam, o que a gente está mostrando aqui, pelo menos, e os que vão aparecer conforme a necessidade dos professores futuros de usar nos seus algoritmos. Esses aqui são os mais comuns, mas vocês já vão ter a ideia de que existem esses métodos, existem essas funções, como é que eles são usados. Quando isso aparecer, não vai ser a primeira vez que vocês vão ver. Além de achar mínimos e máximos, a gente viu a primeira função que é muito usada, que é ordenar uma sequência de valores. Um outro que é fundamental, também muito usado, dado que eu tenho uma sequência de valores, eu quero achar um determinado valor dentro dessa lista. Isso é básico e muito comum. E a gente chama isso de fazer uma busca numa lista. Ou seja, eu quero saber se meu nome está aqui. Eu quero saber se o seu José da Silva está na minha lista de classificados. Vou fazer, então, buscando elementos de uma lista. Voltamos aos métodos. Esse método com parâmetro index retorna justamente a posição de um determinado elemento da lista igual àquele parâmetro que eu passei. Vamos checar o planeta para ver se virou bagunça. Não, ainda está com o planeta direitinho. E o que eu estou perguntando aqui com esse índice? Que está no comentário. Eu estou perguntando qual é a posição de Marte dentro de planetas? Ele vai me retornar um índice. Na verdade, eu estou perguntando um pouco mais, uma coisa um pouco melhor. Estou perguntando qual é a posição de Marte dentro de planetas se ele estiver lá.
Por que eu estou perguntando isso? Porque, veja, rodando aqui o índice de Marte em planetas, a gente viu que está lá, ele vai retornar um valor, 3. Porque Marte está lá, e ele é o 3. 0, 1, 2, 3, ele é o quarto planeta. E se eu pedir Campinas? Qual é o índice de Campinas na lista? Rodou, vou ter um erro. E o erro é bem explícito. Tá? Então, atenção. Esse método não retorna uma informação se o elemento está ou não. Ele retorna a sua posição. Se ele não estiver, ele vai retornar um erro. Ok? Tá aqui. Qual é o índice de elemento? Você está perguntando o índice. Não existe um índice de Campinas no elemento. Ele está dando um erro. Se eu quero saber se uma lista contém ou não um determinado elemento, sem aqui a gente usa no exception. Exception quer dizer sem dar um erro. Sem fazer uma atividade que o script não funciona. Como aconteceu aqui. Se eu não quero que isso aconteça, a gente vai usar um operador que a gente já viu, um comando, uma declaração que a gente já viu anteriormente, que é o win. Vamos criar aqui uma eu posso testar. If. A gente viu exatamente esse texto na condicional. If Campinas planetas, 2 pontos, né? Print. Ok. Relembrando lá o condicional do mal. Else. Print. Não está. Ok? Usando o in, a gente já usou lá quando mostrou o condicional na aula passada. Esse modo aqui não gera erro. Então, o que é que a gente quer? Se a gente sabe que existe uma determinada, mas eu quero saber a posição, o index retorna. Se eu quero saber, primeiro, se eu quero saber se está ou não, é melhor usar o in. Nesse caso aqui, se eu quisesse saber, se eu precisasse de um índice, primeiro eu testava para saber se ele está lá, e depois eu pedi o índice. Se eu não sei, esse é o método inicial que a gente vai usar. A gente vai fazer um condicional para esse caso. Ok? Pessoal, eu ia começar uma gravação de mais um vídeo agora, mas a próxima sessão apresenta um aspecto de Python que eu acho que é interessante, que vai levar mais tempo do que eu pensava, ou pelo menos eu quero chamar mais atenção para os detalhes. Então, eu vou só fazer um fechamento nesse vídeo aqui, chamando a atenção que esse exemplo que eu criei aqui para o Campinas está mais ou menos detalhado aqui embaixo, mas passa por uma célula que eu vou pedir para vocês para ficar para o futuro. Tá? Esse dir planetas aqui, ele vai mostrar certas funções intrínsecas. Lembra que eu falei que só por ser uma lista ela tem certos poderes? Esses poderes estão descritos aqui. Isso vai ser objeto de uma das nossas aulas futuras. Então, eu vou deixar essa célula aqui em suspenso, que na verdade isso aqui era para a gente fazer uma referência ao contains. A gente explica isso com mais calma e mais detalhes mais para frente do curso, tá? E chamar a atenção que esse teste que eu fiz aqui do Campinas em planetas é especificado aqui com mais detalhes, né? Verifica se Marte tem planetas. Lembra, isso aqui é uma afirmação, então ela pode ser falsa ou verdadeira, então ela é booleana. Quando eu rodar, eu simplesmente dizer Marte em planeta, verdadeiro. Campinas em planetas, falso, que é justamente o que eu estou testando aqui nesse if que a gente construiu agora há pouco.
e aí sim fazer aquele teste que eu mencionei. Se o Marte estiver em planetas, dá um print no index. Funciona, para evitar o erro. Ok? E, obviamente, a gente pode usar o not in para inverter a lógica. Né? If Campino not in open. Em planetas eu não faço nada. Dá truque. Posso inverter a lógica e dizer if Campino not in planetas me diz não está. Então, eu poderia alterar essa lógica. Mas isso aqui já é o condicional que a gente viu na aula passada. Então, esse é só esse fechamento desses índices aqui. Eu só queria chamar a atenção para esse DIR, que eu prefiro explicar com mais calma em parte futura, mas já fica aí no notebook para vocês. E a partir da próxima aula, antes da gente entrar na próxima estrutura, que são os dicionários, eu vou falar em concatenação e, sobretudo, list comprehension, né? Funções que percorrem a lista de um jeito mais compacto. Isso vale a pena a gente deixar e ver isso com mais calma, para que a gente mantenha o tamanho dos nossos vídeos mais ou menos nesse formato. Ok? Então, vou ficar por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até lá.